Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição do Prêmio Golden Tombstone, edição 2020, que premia as transações de 2019. Hoje nós veremos as apresentações da categoria Equity, oferta de ações no mercado de capitais. Temos 3 apresentações incríveis, né? Vamos ver a apresentação do IPO da Afya, depois feita pela Renata Couto, o IPO da Neoenergia, feito pelo Leonardo Gadelha e o Renato Rocha, e, por último, o IPO da Petrobras Distribuidora, pelo André Almeida e o Guilherme Sarai. O prêmio IBEF Golden Tombstone, ele visa prestigiar as pessoas que trabalham nas transações de mercado na categoria dívida, equities e M&A. Na semana passada, a gente viu a apresentação ao vivo dos 3 finalistas de dívida. Hoje nós temos a apresentação ao vivo dos 3 finalistas em equity. E na quarta-feira a gente tem as 3 apresentações de fusões e aquisições. O prêmio ele foi criado pelo Carlos e hoje a gente conta com, eu vou mostrar para vocês, eu já consigo compartilhar minha tela, Rosa, aqui? Aqui, tudo bem, vamos lá. Ok. Eu estou tendo algum problema. Só um minuto. Eu estou tendo algum problema aqui. E na semana passada funcionou direitinho. Bom, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, mas não importa. Eu queria falar para vocês que estão vendo o prêmio pela primeira vez, né, quais são os critérios do prêmio Golden Tombstone. O primeiro critério mais importante é a inovação. Inovação, ele tem um peso de 30% da nota. Depois, com 20%, cada um, temos a complexidade e a criação de valor. E temos 6 categorias que têm cada uma 5% de peso. Então, elas são importantes, mas está mais diluído. A dimensão e relevância, amplitude de mercados, a distribuição, o impacto da operação no mercado, a superação de barreiras e a precificação, o pricing da transação. Então, não é um prêmio, nosso objetivo não é premiar só a complexidade, né? A gente ouve muito isso, poxa, essa transação, ela foi complexa, foi difícil de sair, é um conjunto, né? E o mais importante é a inovação. A gente divide as transações, foram mais de 47 transações escritas nesse ano, e aí tem uma banca de notáveis que avalia as transações. Então, a gente divide entre a gente para dar fluidez, né? Então, contamos esse ano com a participação do Adriano Mussa, que é professor da Sampo e deu todo o apoio técnico ao prêmio. O André Luiz Rodrigues, que está aqui com a gente, equilibrista e diretor vogal. O Augusto Martins, vice-presidente do IBEF. O Carlos Bifulco, que é fundador do prêmio Golden Tombstone e sócio-diretor do IBEF. A Cris Achê, que é conselheira do IBEF. O Eduardo Toledo, que é equilibrista e diretor vogal. Eu, José Securato, né, diretor vogal, o Luiz Chiriac, presidente do Conselho de Administração, a Magali Leite, queridíssima Magali, conselheira do IBEF, o Mário Mafra, vice-presidente do IBEF, a Rosana Pádua, também queridíssima, diretora vogal, Rubens Batista, vulgo Rubão, diretor vogal, e 2 especialistas de mercado que ajudaram muito na avaliação, nos resumos, em todo o material, que são o Alexandre Paixão e o Mauro Meinberg, queridíssimos, trabalharam comigo, 2 pessoas incríveis. Então, eu queria agora passar a palavra para o Ronaldo Xavier, que é sócio da área de Financial Advisory da Deloitte, patrocinadores do prêmio. Então, Ronaldo, queria aqui agradecer
mais uma vez, em nome do IBEF, de todos os associados, pelo apoio de vocês a esse prêmio que já está consagrado aqui no mercado. Muito obrigado, Ronaldo. A palavra está com você. Obrigado, Securato. Boa noite a todos. É uma honra representar a Deloitte como patrocinador nesse evento, um evento de altíssimo gabarito. E quero começar desejando a todos vocês muito sucesso nessas apresentações. A mensagem nossa como patrocinador é uma mensagem de incentivo a um quesito muito importante que a gente está vivendo hoje, inovação. Um momento sensível, um momento em que exige de todos nós profissionais, principalmente da área financeira, exige acesso a mudanças rápidas, acesso a novas tecnologias, uma busca de eficiência de que talvez há um ano atrás a gente resolvia os problemas de uma maneira totalmente diferente e aquilo que funcionava um ano atrás não necessariamente vai funcionar esse ano e no próximo ano. Vis-à-vis o que a gente viu de desafios que essa pandemia trouxe para todos os setores, né? A palavra inovação está muito presente na Deloitte, porque além de criar novos processos, buscar novos processos, que é o que todos nessa banca e todos que estão participando buscam também, é não só transformar nossas empresas, mas também dar uma resposta para toda a comunidade, né? As empresas crescendo, se estruturando e ficando fortes, a gente precisa também levar isso na construção de uma comunidade, de uma sociedade mais forte. Então, nós somos os pioneiros, estamos na frente, todos nós, e toda a comunidade deve lucrar de toda a nossa pesquisa, de todo o esforço que estamos fazendo para poder vencer esse momento tão sensível. Então, fica aqui a nossa mensagem, desejo uma excelente apresentação para todos vocês. Tenho certeza que o nível técnico é altíssimo, né? Vamos aprender muito aqui. E vou chamar, então, um vídeo nosso que fala um pouco dessas mudanças, né? E sucesso a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ronaldo. Vamos ver o vídeo, então, da Deloitte. 2020. A year unlike any other. A global pandemic, an economic recession, social unrest. It has tested our resolve, but it also has opened our eyes to how swiftly business can adapt, how dramatically the environment can heal, how resilient and connected we all are. This crisis is a call to action, a challenge to do more than return to normal. It's an opportunity to create a better normal, a world reimagined that acts on society's needs. In this new ideal, organizations are more flexible and empathetic, uplifting diverse voices, creating inclusive cultures, supporting mental and physical well-being, preparing others for the workforce of the future, helping them achieve their aspirations and find their true purpose. In a better normal, business leaders will help rebuild trust in society, deliver solutions through ecosystems and alliances, connect people with technology in ways that amplify both, and engage stakeholders in shared and sustained value creation. In a reimagined world, business and government proactively nurture our planet's health, inspire change among those they influence, and set examples through their actions. Returning to the way of life that existed before COVID-19 would mark failure. This is our chance to repair and reshape the world in a way that works better for everyone. For 175 years, Deloitte has helped people, clients, and communities adapt to and embrace what's next. That journey continues,
with new challenges, but the same purpose: to make an impact that matters. Muito bom. Então, Renata, enquanto você se prepara, eu queria aproveitar para agradecer todo o apoio que a equipe do IBEF deu para a gente, né, em especial o Marcelo e a Rosa, que trabalharam duro para viabilizar o prêmio, os eventos, organizando as agendas. Eles são incansáveis. Então, um grande abraço para os incríveis Marcelo e Rosa do IBEF. Ô, Cris, você viu que finalmente teremos uma mulher apresentando, né? Eu estou muito feliz, eu imagino que você também. Eu já estava aqui mandando bilhetinhos para ela, até que enfim uma mulher apresentando. Bom, gente, serão duas, não? Porque acho que a Andréa também vai apresentar depois, né? Verdade, Gadeira. Então, olha só. Daqui, não tinha falado nada, não, mas tem mais uma mulher aqui apresentando Olha só, hoje. você viu que eu estava lembrando de você, né, Andréa? Você viu, né? Isso é razão de orgulho. Vamos comemorar, então. Sinal que as mulheres são boas de equity, melhores de equity do que de debt. Não sei, não vou dar declarações sobre o tema. Aproveitando aqui, antes de passar a palavra para a Renata, aqui, dar um oi para todo mundo, tá? Não sei se vocês, é o Blanco falando, enfim, não sei se vocês sabem, eu estou na AFIA desde março desse ano, isso foi até a minha ida para a AFIA, né? Junto no iniciozinho da pandemia, né? Foi um dos motivos aí que eu acabei me afastando um pouco da IBEF, né? A gente tem uma história super bonita aí que a Renata vai compartilhar com vocês da nossa história, do nosso IPO feito aí ano passado. Então, deixo ela apresentar, porque é ela que comandou o show, né, no ano passado. Então, vou compartilhar com vocês essa história aí maravilhosa, que é a história da AFIA, tá? Parabéns, Luiz. Que notícia boa, não sabia, né? Isso aí. Legal, pessoal, vocês conseguem ver minha tela? A gente consegue, ela não está em modo apresentação. Agora está em modo apresentação. Agora tá? Uhum. Vou ver vocês ao mesmo tempo, tá? Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Tá bom. Então, vamos lá, então. Eu trouxe aqui para vocês poucos slides aqui, mais para a gente conseguir falar mais e, por favor, me interrompam e façam perguntas. A gente sabe que na AFIA que a gente fez algo realmente inovador, que foi abrir o capital lá fora, né, na Nasdaq. É algo que poucas empresas fizeram ainda como uma forma direta de abertura de capital. Então, a gente vai falar um pouquinho como que foi todo esse processo, enfim, o resultado e como a gente está posicionado hoje. E tem muitas curiosidades, tá? Assim, a gente está muito acostumado, me apresentando rapidamente, eu tenho uma experiência em relações com investidores do Brasil, que tinham uma DR listada nos Estados Unidos, mas mercado de balcão. Então, não conhecia como funcionava mesmo a regulamentação e todo o relacionamento com o SEC. Então, tudo foi bem novidade para mim. Trabalhei antes de vir para a AFIA na Localize e na Uzi Minas, ambos no RI, e vim aqui para a AFIA, então, com esse mandato de abertura de capital fora. Eu vou passar para vocês, então, primeiro um overview da operação. Antes de mais nada, só dando um passo para trás aqui, eu sei que a AFIA é uma empresa nova e que a marca ela não gera, né, a identificação de nenhum produto, então vou contar rapidinho aqui o que é a AFIA e como que foi a oferta. Mas antes, então, a AFIA é uma empresa familiar, ela foi criada pelo Nicolau Esteves, basicamente ele tinha faculdade de medicina no Brasil, especialmente em regiões mais remotas, então ele tinha faculdade em Araguaína, Porto Nacional, em Palmas, são faculdades todas no Tocantins, e ele começou a ter essas faculdades e veio a crescer e fez um investimento no private equity, na companhia, e comprou 30% no momento
Gente, só um minutinho, só ver se está fechado o WhatsApp aqui antes que faça barulho para vocês. Pronto. E a Crescera veio, comprou 30% da operação da Afya. E que a Crescera veio, a empresa começou a se profissionalizar cada vez mais, né? Então, trouxe um CEO, que é nosso CEO atualmente, criou um centro de serviço compartilhado, e o número de aquisições continuou a acontecer. Vou passar aqui para frente, depois eu volto sobre o IPO, mas para dar esse overview na AFIA. Então, hoje a gente já tem 23 campos de medicina em todo o Brasil. A AFIA tem esse destaque de estar presente em regiões remotas, regiões que não são só capitais. Isso é muito legal, porque a gente consegue entregar algo de qualidade em regiões remotas do Brasil. E por levar a faculdade de medicina, tem um desenvolvimento local que é muito interessante, tanto para a saúde quanto para a educação dessas regiões. Então, hoje, a gente tem essas 2.143 vagas de medicina, somos o líder de mercado em número de vagas de medicina no Brasil. A vaga de medicina, então, ela representa quantos alunos você pode ter depois de já tem os 6 anos de curso, então, basicamente, você vai multiplicar isso aí por 6 para entender quantos alunos a gente consegue chegar depois que essas faculdades já têm os 6 anos de vida. Então, basicamente, elas conseguem chegar nos 13, 14 mil, e hoje a gente já está aí com 9 mil alunos de medicina. Além disso, então, né, dessa ideia da AFIA oferecer só a faculdade de medicina, a AFIA ela quer ser parceira do médico durante toda a vida. Então, além disso, a gente tem especialização. Então, hoje, com 7 campos, com mais de 4.500 alunos, a gente tem de residência com mais de 11.500 alunos, e agora a AFIA ainda está entrando numa era aqui de serviço digital na área de saúde. Então, a gente tem hoje um aplicativo de decisão clínica, super interessante, muitos alunos recém-formados usam, que é para auxiliar ali na beira de leito a tomada de decisão. Tem mais de 185 mil usuários, incluindo o produto que tem para enfermeira também. A gente tem um outro software que a gente entrou agora com um acordo de aquisição, que deve sair o closing aí no próximo mês, que é um geracionamento clínico. Então, oferece telemedicina, soluções de cobrança, prescrição eletrônica, então são várias opções de serviço que a gente está oferecendo aqui para o médico, que a gente começa então a acompanhá-lo desde a faculdade até então no profissionalização dele como médico mesmo, tendo sua própria clínica. E isso tudo com uma pegada digital, com uma pegada tech. Então, a AFIA, para vocês terem uma ideia aqui de receita, agora no primeiro semestre, eles tiveram mais de 500 milhões de receita, com uma margem impressionante de 47%, e mais ainda a conversão de caixa ele é acima de 80%. Então, isso aqui é só um grandes números mesmo, para vocês entenderem o que é a AFIA, né, de onde veio e qual que é o objetivo da companhia, para vocês saberem e entenderem o porquê do IPO. Então, vamos voltar aqui um ano para trás, em dezembro de 2018, eu ainda não estava na companhia, foi decidido, então, se fazer o IPO. O objetivo principal do IPO no momento era arrecadar fundo para comprar mais vagas de medicina. No momento do IPO, a gente tinha 1.492 vagas de medicina, e a gente guiou naquele momento que a gente compraria mais 1.000 com os proceeds do IPO. Mas a diferença aqui, né, da nossa operação é que é uma operação de uma instituição, de uma empresa que não tem nenhum player parecido no Brasil, né? E aí foi por isso a decisão de fazer o IPO lá fora, e a gente entra em mais detalhes aqui nos próximos slides. Mas então, volta para o slide do IPO. Isso que eu falar. Então, a oferta no final do dia, ela ficou uma oferta de 261 milhões de dólares. A gente saiu com a oferta em julho de 19, no momento a gente tinha um dólar aí mais ou menos de R$4, então quase aí $1 bilhão de reais. A maioria da oferta primária, a gente teve uma saída pequena da Crescera e da família, foi algo bem insignificante em termos do tamanho da oferta. E aí são 13 milhões de ações, e é o terceiro IPO brasileiro a listar diretamente na Nasdaq, tá? Então, a gente aí, na hora de fazer a operação, a gente encontrou vários desafios, que não ter ninguém para fazer benchmarking. No momento que a gente fez, a Arco estava se preparando para um follow-on, que é uma outra empresa listada na Nasdaq. Então, a gente teve um apoio ali da Stone, que era a única outra empresa que a gente podia contar. Enfim, foi um ambiente que não era muito fácil ali de se entender como funcionava, e de pouca gente para ajudar.
Mas aí, então, antes de falar da operação e como ela se desenvolveu, eu acho que vale esse capítulo de por que fazer o IPO fora, né? Por que buscar os Estados Unidos. É algo hoje que a gente está vendo mais comum, né? A gente viu aí o IPO da XP, a gente viu agora 2 outros IPOs educacionais saindo na Nasdaq, tem outros, né, que a gente já está sabendo aí que pretendem fazer lá fora, mas no momento que a gente tomou a decisão ainda era algo muito incipiente, né? A gente foi, como eu disse, a terceira empresa brasileira a abrir capital diretamente na Nasdaq, a quinta empresa brasileira a abrir capital diretamente no mercado americano, então considerando a NYSE e a Nasdaq. Então, o primeiro motivo, pessoal, é não existir player comparável no Brasil. E eu sei que esse é motivo não só da AFIA, mas como de outras empresas que tomaram essa mesma decisão. Não sei o quanto vocês conhecem o mercado de educação brasileiro, mas basicamente as grandes educacionais brasileiras, elas são empresas generalistas, então a gente tem vários nomes de destaque, né? A Estácio, que hoje se chama Edux, a Cogna, que era a antiga Croton, a própria Anima, a C, são empresas grandes que elas investem no mercado de educação superior como um todo, não existe um foco temático, né, como a gente tem em medicina, e não existe o aspecto tecnologia como a gente queria trazer para o negócio, como a gente tem no negócio. Então, quando a gente olha no mundo, né, quais empresas seriam comparáveis ao nosso negócio, não só como negócio do que a gente faz, mas também a rentabilidade, o crescimento da empresa, a gente via que os players eram todos estrangeiros. Então, eu posso listar algumas companhias que estão aí nessa característica. Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Então, outras empresas que estão nessa característica de EdTech, que a gente chama, né, que é empresa de educação com esse viés tecnológico, tem várias no mundo, nenhuma focada em medicina, a gente tem uns destaques na China, no Japão, no próprio Estados Unidos. Então, a AFIA, ela vem ali sendo player dessas empresas. E, além disso, a AFIA está em pleno crescimento, né? Então, a gente está falando aí de margens acima de 45% e um crescimento orgânico em torno de 20%. Então, é algo muito forte, muito rentável, que a gente não sentia que fazer isso no mercado brasileiro, a gente ia acabar sendo muito comparado com as educacionais brasileiras, o que não é o caso, nem do crescimento, nem da rentabilidade, nem do negócio em si. E isso, obviamente, me leva aqui ao ponto 2, que é a precificação, né? Quando a gente olha um valuation, a gente via que a gente tinha um valuation com múltiplos superiores quando a gente listasse lá fora do que aqui. Hoje, para vocês terem uma ideia, aquela trade aí num múltiplo EBITDA de em torno de 28 vezes, 25, e as educacionais brasileiras em torno de 10. Então, realmente, existe uma diferenciação aí dessa percepção desse investidor em relação à companhia e ao crescimento. O terceiro ponto, pessoal, que nos fez tomar essa decisão de fazer o IPO fora foi a possibilidade do Super Voting Shares. Não sei se todo mundo aí está familiarizado, mas basicamente você faz 2 classes de ações e essa segunda classe de ação ela tem maior poder de voto do que a primeira. Isso garante o controle dos controladores, que no caso aqui é a Crescer e a Família, mesmo em um evento de liquidez como o IPO. Então, hoje a gente tem essas 2 classes, classe A e classe B. É um movimento que é permitido quando você é listado fora e tem a empresa estruturada em queima. Então, é outro motivo também que algumas outras empresas abriram capital lá fora, que é para garantir o controle. É algo que para alguns investidores é super bem visto. Isso foi até uma surpresa para mim. Vários investidores, como são gringos, eles têm uma percepção de estratégia de longo prazo maior, então eles acreditam que o controlador ele que tem que estar no dia a dia mesmo e ele que tem que ser responsável pelas decisões. Diferente de alguns investidores que são ativos e que querem ter assento no conselho, enfim, e que veem esse estrutura acionário como algo ruim. E o quarto ponto é o acesso a investidores de fundos diversificados. Esse eu diria que foi o menor dos outros 3 pontos. Não que esses pontos estejam em ordem de prioridade, tá? Ou de importância, mas os 3 primeiros, eles estão ali com o mesmo peso. O quarto é algo que hoje eu digo para aquelas empresas que me procuram, às vezes, para um benchmarking, querendo entender qual que é a visibilidade que está no listado na Nasdaq.
E realmente, hoje eu converso com investidores que, estando em outras empresas, eu sei que eles não olham o Brasil como uma forma geral. Então, para deixar aqui todo mundo na mesma página, o que a gente tem muito gringo investindo no Brasil. A própria Localiza, ela tinha mais de 80% ali do free float com gringo investindo, mas esse gringo geralmente é o cara que investe em mercados emergentes. Então, ele já investe no Brasil em vários setores. O cara que eu consigo acessar, estando investindo lá fora, é um cara de tecnologia, é um cara de crescimento. Então, são geralmente investidores que eles são mais fechados, né, ao portfólio que olham. Então, eles focam mais nessas operações que estão listadas lá fora. E esse investidor, pessoal, é um investidor de bastante qualidade, né? Ele agrega muito ao negócio, né? Ele te dá muito feedback, enfim. É muito interessante ter esses caras próximos, e para a gente aqui na AFA tem vários exemplos de feedbacks que a gente teve de investidores, desse tipo de investidor, e que a gente usou no nosso negócio como estratégia. Mas vamos então falar sobre a operação. Então, a operação a gente decidiu fazer em dezembro, foi quando a gente mandatou, né, tanto os advogados quanto os bancos. A gente foi assessorado por 4 bancos, o Merrill Lynch, o Goldman Sachs, o Itaú e o UBS. Focamos em bancos gringos por motivo óbvio, né? A gente queria ter realmente um banco com maior distribuição nos Estados Unidos e Europa. Fizemos, então, o IPO de janeiro, né? Toda a preparação para o IPO, janeiro, e a gente finalizou o processo dia 19 de julho. Foi um IPO super corrido, eu diria. Fizemos, assim, um tempo recorde, com muita dedicação aqui da equipe. Vou chegar na parte já, que é a parte fácil, né? Que é a parte dos resultados aqui para vocês. Mas vale lembrar, né? Vale que um IPO já não é fácil de sair, né? E esse IPO, de novo, com poucos profissionais brasileiros que têm experiência nisso. Então, quando a gente fala da firma de auditoria que a gente contrata, a gente precisa estar ali muito próximo do sócio de capital markets que está especialista no mercado americano. Quando você fala de advogado, você precisa de um advogado estrangeiro. Os nacionais, por mais que conhecem um pouco do negócio, é muito pouco, né? Então, eles aprendem junto. Então, tem um aprendizado ali mútuo de todo mundo que participou do IPO com a gente. A gente teve muita sorte, assim, eu digo que foi uma parcela de sorte que a gente teve um advogado brasileiro que estava muito disposto a aprender o processo com a gente, que é o Lobo de Riso, fazendo até um pouco de propaganda, porque realmente eles foram um diferencial para sair nosso IPO. E, além disso, dos advogados estrangeiros. Bom, então aqui eu já trago um resultado, né, do IPO, então de levar essa tese, né, de que a gente queria ser parceiro do médico durante toda a vida, então começando ali na faculdade de medicina, até na especialização, a residência, mostrando o quanto esse mercado médico ele é rentável, o quanto que ele é pouco penetrado ainda, o quanto a gente pode crescer junto com o mercado, o quanto a gente tinha um Kager ali que a gente podia surfar. A gente fez, então, um test in the waters durante a preparação da IPO, mais ou menos em maio, testamos a tese mais uma vez, o que fez, então, que a gente fizesse nosso roadshow e aí o fechamento da operação no começo de julho. Eu trago aqui para vocês, então, mais ou menos como que foi o roadshow. A gente falou com 95 fundos globais, metade ali em one-on-one, metade em eventos em grupo. Alguns calls, os calls ali eu destaco são principalmente brasileiros. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz um IPO fora, você não pode acessar diretamente casas brasileiras. A gente poderia apenas sobre demanda deles e aí sobre ligação, já que a gente fez o roadshow todo fora. E o que foi mais impressionante é essa taxa de conversão. Então, 72% aí desses fundos acessados convergiram e participaram do IPO de alguma forma. Então, aqui eu trago para vocês a demanda que a gente teve. Então, a gente tinha uma oferta de 14 milhões de ações, a oferta base, aí, sem considerar o nosso greenshoe. E a gente chegou, no primeiro dia, a gente já tinha um book coberto. Então, se a gente parasse ali, né, o nosso roadshow, a gente já teria condição de fazer a oferta. É claro que a gente seguiu com o mesmo muito cansado, né, que quem já fez roadshow aí sabe o quanto é exaustivo, mas chegamos ali no final do roadshow, então no dia 18, com 14 vezes a demanda que a gente tinha em número de ações. O que para a gente foi muito positivo, porque a gente teve muitos investidores renomados na base,
E aí eu destaco alguns aqui, pessoal, tem vários nomes aí para quem é do mundo já de mercado de capitais, que é bem conhecido, né? Então, a gente tem a própria Fidelity, o BlackRock, GIC, deixa eu ver mais algum, Lazard, são investidores que eu mesmo já conhecia e que são investidores que olham o Brasil. Mas aí eu destaco alguns pontos, por exemplo, do BlackRock, a gente conversou com esse cara, que é o Tony Kim, que é o cara que investe em Facebook, é o cara que investe em Snapchat, é o cara que investe em Apple, e é um cara que investe em África, né? Então, assim, muito legal a gente ter esse cara com a gente, é um cara que ele pensa, né, totalmente diferente por estar nesse mundo tech. A mesma coisa, eu falo a pessoa da Barron, a pessoa da Sequoia, a pessoa do Jackson Square. Então, é esse ponto aí que eu levantei de que a gente consegue acessar alguns investidores diferentes. No final, então, quando por a gente ter essa oferta oversubscribed aí, então, em termos de ações, fiz alguma coisa aqui. A gente teve ao preço, então, de 16 a 18, que é o preço que a gente lançou a operação, né, nesse range. A gente conseguiu sair a 19, por ser uma oferta oversubscribed. Então, a gente decidiu por ir acima, né, no top do range devido ao tamanho aí do quanto a gente ainda era oversubscribed naquele nível. Então, a gente ainda era 13 vezes oversubscribed, aumentando o preço. A gente não quis puxar mais, tá, pessoal? A gente tinha aí uma percepção de que a gente ia entregar algo que o investidor também conseguiria sentir um ganho de valor já no primeiro momento, no primeiro pregão. Então, é uma estratégia de IPOs de fora, você ser muito consciente aí, né, do preço que você vai sair, para que o investidor consiga comer um pedacinho da torta também ali do primeiro dia. Mas o que eu mais destaco aqui nesse slide, não só o fato, né, da gente ter saído de um preço maior, não só o fato da gente estar oversubscribed, mas a qualidade dos investidores que vieram nessa demanda, né? Então, a gente, não só os long onlys, né, que são investidores aí super de longo prazo, que olham companhias acima de 5 anos, né, de prazo de investimento ou algo por aí, mas são os fundos dedicados à tecnologia. Isso realmente, para mim e para várias empresas que eu conversei e a minha experiência, é algo que traz um valor agregado, é algo extremamente inovador ter esses caras investindo no Brasil. Se você pergunta para eles, às vezes eles investem só em Arco e na gente, ou às vezes investem só na gente. Então, aí tem um espaço ali de várias empresas de software que estão querendo abrir capital de trazerem esses caras, né? E caras que ainda não são participantes de eventos de mercados emergentes, de conferências Latam. Então, são caras que não são tão facilmente acessar. Não é tão fácil de acessar. Trago aqui, então, pessoal, Então, a gente fez o IPO, aquele preço de $19. No final do primeiro dia, a gente já estava com uma cotação ali de $24, ou seja, saiu do 19 a 24, um ganho de $5 no dia, acima de 26,8%. Durante o processo, eu ouvi várias vezes que um IPO, para ser bom, ele tinha que subir 20% a 25% no primeiro dia, e acima de 25% era um IPO de sucesso. Então, eu ouso dizer, né, aqui, com a humildade que me cabe, que realmente foi um IPO de sucesso. A gente teve esse momento da ação que realmente foi algo muito reconhecido ali para os investidores, que a gente agiu bem, a gente alocou bem esses investidores que estão na nossa base, a gente soube precificar no preço certo, alocar bem, e diante de todas as dificuldades de serem investidores, a um primeiro momento, desconhecidos aqui para o management da companhia. Então, eu trago esses dois gráficos para vocês verem aí o crescimento da nossa ação. Se eu coloco a nossa ação frente ao dólar, é mais interessante ainda, porque a gente vê uma valorização do dólar nesse período, né, até hoje, ali do IPO até hoje. Então, se eu juntar esses dois efeitos, né, eu posso dizer hoje que nossa ação está 215% superior ao preço ali de 100% que saiu dos $19. Parte do efeito, metade ali de dólar e metade da valorização da ação. Lembrando que por mais que a gente tenha negociado lá fora e por mais que a gente, os nossos investidores pensam em dólar, né, o nosso fluxo de caixa, ele é em real. Então, assim, a gente teve sim, uma resiliência muito forte.
mesmo com esse aumento do dólar. Durante o corona, claro, a gente sofreu, né, como todo mercado, mas muito menos que as empresas brasileiras, quando a gente compara com os players nacionais. Quando a gente olha com os internacionais, como alguns deles são estritamente tech, né, são quase os Netflix da educação, eles bombaram nesse período, então eles tiveram um efeito super positivo, e a gente sofreu nada que impede da gente mostrar um crescimento aqui 1 ano e 3 meses após o IPO. Renata? Oi, claro. Que você... A gente tem um tempo curto, né? Então, a gente não vai conseguir assistir a apresentação inteira, mas o que você acha... Ah, já tinha acabado. Ó. Era só o último. O que você acha que é o principal fator de diferenciação da oferta da Afya em relação às outras ofertas no mercado? O que diferencia a sua transação das demais? Tá. Eu acho que a gente teve uma inteligência de escolher o mercado, o timing, a alocação de investidor, a consistência na precificação e uma disciplina da execução da oferta. Então, eu vou falar um pouco rapidamente de cada um desses pontos, mas eu vejo várias empresas que seguiram, né? Eu não vou dizer a Afya, mas essas empresas que abriram capital fora e que não foram bem-sucedidas. Então, o fato de se fazer lá fora não é sinônimo, né, de que você é bem-sucedido. Você precisa ter muita consistência na história, na forma de apresentar a sua empresa, na forma de você mostrar o seu resultado, de você educar o seu site, mas mais que isso, de ver quem você quer como o seu acionista. Então, quando eu olho hoje uma empresa como a Afya, na época de pandemia, né, por mais que a gente tenha um negócio resiliente, 215% aí acima do valor que saiu do mercado, e olha outros IPOs, você vê uma resiliência e um suporte desses investidores que foram escolhidos a dedo para serem nossos investidores. Então, e aí, só para finalizar, então, o meu último slide era só para mostrar que hoje a Afya é a empresa de educação brasileira com maior market cap. Então, a gente está com market cap em torno de 14 bi, 15 bi. A segunda é a Arco com 12, terceira é a Croton com 9. Então, aí a gente vê que é uma empresa que está aí super recente, tem um IPO novo, mas que a gente já demonstra resultado e é percebido pelo investidor como um ativo de sucesso. Legal. E para as outras transações que estão vindo ao mercado, que você caracterizaria como a maior inovação da oferta da Afya? Aonde vocês foram mais inovadores? Bom, a inovação, no momento, eu acho que hoje já não é tanto, né? Mas no momento foi abrir capital lá fora. Foi uma decisão ousada, não usual, e que tinham poucas empresas para a gente se inspirar. Então, as empresas que a gente via ali eram Netshoes, outras empresas e aí tinha Arco, mas o negócio é bem diferente. Então, a gente foi bem ousado para poder dizer, olha, vamos realmente arregaçar a manga, entender como é esse mercado e aventurar. É uma regulamentação completamente diferente e é um desafio também completamente diferente e depois a gente pode até trocar figurinhas sobre isso, porque a gente apanhou também, tá? Não foram só mar de rosas, não. Isso, só para complementar o que a Renata acabou de falar, né, da gente também apresentar a nossa história, que não é só de educação, não é só medicina, mas também é tecnologia, né? E aí encaixar diretamente a nossa história nesse mercado e junto aos investidores adequados para isso. Muito bom. Muito bom. Mais alguém da banca ou do IBF, Luiz, André Luiz, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Renata, a apresentação foi incrível, a transação realmente fenomenal. Eu acho que o maior diferencial, sem dúvida, foi conseguir incluir os peers de tecnologia na precificação da Afya, e não ficar preso só aos de educação. Então, parabéns. Não sei se alguém... Obrigada. Eu tenho perguntas,
Maravilha, Cris. Eu estava contando com a sua pergunta. Não, eu queria ver, Renata, porque a inovação foi ter feito isso em momentos de pandemia, não tem a menor dúvida. Logo depois, 15 dias depois, ou 3 semanas, não me recordo, teve uma outra empresa brasileira no setor de educação que fez também um IPO na Nasdaq e o sucesso, quer dizer, vocês tiveram 215% e eles menos do que tinha sido previsto inicialmente. No teu entender, isso se deu a quê? Porque essa diferença tão grande entre o IPO de vocês e o IPO da Uniaselv? Tá. Eu vou dizer os motivos que eu acredito que foram, eu vou dizer os motivos oficiais que eu ouvi, tá, pessoal? Porque a minha percepção não necessariamente é a certa. O que eu ouvi, né, questionando pessoas do mercado, é que tiveram alguns investidores que saíram de cara, assim, eles venderam logo nesse primeiro pregão, e isso, então, derrubou a ação de uma forma substancial, e aí vários investidores que são robôs, algoritmos, que a gente vê muito fora, tá? Não é tão comum igual aqui no Brasil, assim, lá a ação despenca por algoritmo, hoje mesmo passamos por isso. E a ação caiu bastante, e aí depois, para recuperar a confiança do investidor, de por que um investidor de longo prazo saiu, é duro. Agora, a minha visão, tá? Eu vi que eles puxaram muito o preço, então, assim, pela demanda que eles tinham e o preço que saíram, assim, todo mundo quer ganhar, né, gente? Essa é a história, né? Ainda mais quando você tem secundária. Todo mundo ali tem interesse de puxar o maior valor que consegue. Mas tem que ter tem que ter uma disciplina para que todo mundo saia ganhando. O investidor, principalmente de longo prazo, gringo, ele não é um investidor espertinho. Ele não é um investidor que já um ganho e sai. Ele quer um relacionamento de longo prazo. A partir do momento que ele percebe que você quis puxar mais, que você quis puxar mais para o seu lado, que você não foi fair na precificação, ele também já cria uma desconfiança. Eu diria que foi isso. Eu sou sempre a favor ali de precificar no justo, no precificar no que você percebe, que o mercado percebe como que vale. Se o mercado não está percebendo o quanto que vale, se a demanda baixou tanto em você puxar o preço, é porque você não fez o seu trabalho, então, de direito de explicar o que aquela empresa vale. E eu vejo como isso, Cristiane. E assim, a gente errou também, tá? Em comunicação com o mercado e tal. E para conseguir não é fácil. Porque esse cara, ele é de longo prazo, ele é um casamento com você. Então, quando você erra na largada, você reconquistar isso não é fácil, não. É verdade. E aí, complementando Obrigada. aqui, Cris, fala importante, né? Dessa comparação que você fez, o nosso IPO foi praticamente primário, foi basicamente destinando o use of proceeds para crescimento, tá? Enquanto que o outro teve uma parcela também grande de secundária. E só corrigindo, Cris, a Uniaselv foi esse ano, tá? E a gente foi ano passado, foi julho de 2019, tá? É só acertando um pouco essa questão da data. Boa. Obrigada. Se tivesse sido esse ano, não podia estar concorrendo. Desculpe. Exato, Cris. Bom, obrigado, Renata. Obrigado, Luiz. Sensacional. Parabéns pela transação. Não é à toa que está aqui como finalista ao prêmio Golden Tombstone na categoria Equity. E agora eu vou passar a palavra para o Leonardo Gadelha, que deu uma aula semana passada, né? E já falou um pouco da transação da Neoenergia, que foi 2 ofertas no mercado de capitais concomitantes. Leonardo, o palco é seu. Obrigado, Securato. Bom, agradecer aí mais uma vez aí ao IBEF, né, pela oportunidade aí. Agradecer ao Ronaldo, ao Marcelo, à Rosa, que a gente deu trabalho aí também para a Rosa aí esses últimos dias. Dizer que é uma honra estar aqui, não só estar aqui, mas estar aqui em 2 finais, né? Quer dizer, a gente está aqui, né, no deal de equity e no de dívida também, então, sem dúvida, é uma honra aí para a Neoenergia.
Bom, eu estou aqui também com... Bom, eu sou CFO da Neoenergia, me juntei aqui à companhia no início do ano passado. Eu vou apresentar aqui também com o Renato, que é o superintendente de RI, então ele também vai estar... A gente vai estar aqui... Eu vou conduzindo aqui a apresentação, mas o Renato vai também contribuindo aí, e a gente está à disposição aqui para as perguntas. Então, Renato, você está no comando aí, né? Se puder, então, por favor, começar. Eu vou falar aqui, então, da transação da Neoenergia e, rapidamente, aqui, esse slide é só em benefício de quem não conhece a Neoenergia, mas vou passar muito rápido aqui no slide, é só, assim, mostrando o que é a Neoenergia, né? Então, a Neoenergia é uma empresa aí do setor elétrico, é uma empresa integrada, ou seja, a gente está presente aí nos diferentes segmentos, né, do setor elétrico. Nosso principal negócio é um negócio de distribuição. A gente opera 4 concessões pelo Brasil, né, 3 no Nordeste e uma aí na região Sudeste, as mais conhecidas aí, a Coelba na Bahia e a Electro em São Paulo. A gente atende aí uma população de 34 milhões de pessoas, né? Então, esse é o nosso principal, é o carro-chefe da Neoenergia, o negócio de distribuição. Temos também uma operação que vem crescendo muito em transmissão, né? Então, a gente tem hoje empresas de transmissão em operação, mas a gente tem vários projetos, então, com isso, o negócio vai ganhando relevância dentro da Neoenergia. O segmento de renováveis, né, que está no centro aí entre essas 3 colunas aqui no slide, que a gente tem tanto geração hídrica, né, que são as participações em usinas hidrelétricas, e a gente tem também o nosso negócio de geração eólica, né, que hoje a gente tem 17 parques eólicos em operação e a gente tem 27 parques em construção. E, por último, o negócio de liberalizado, que é onde a gente tem uma térmica gás em Pernambuco, e uma comercializadora de energia também para atender o restante aí do grupo. Então, esse é o nosso, vamos dizer, são os nossos ativos. A gente está espalhado aí pelo Brasil, em 18 estados do Brasil, e, enfim, é uma empresa aí que, em termos de faturamento, se a gente for pegar faturamento bruto, a gente está falando aí da ordem de 40 bi no ano passado. Pode seguir, por favor, Renato. Vamos entrar aqui, então, na operação propriamente dita, né, que a gente, enfim, fala aqui com bastante orgulho aí dessa operação, e a gente vai dizer aqui o porquê, né? Então, que tem, acho que, vários, vamos colocar assim, diferenciais aí na operação. Vamos falar um pouquinho aqui do contexto, por que a Neoenergia, enfim, decidiu fazer um IPO, né? A gente mostra aqui nesse slide, deixa eu tirar aqui, opa, desculpa, eu tirei a tela, mas vamos lá. Essa era a gente, em agosto de 2017, né, a Electro, que enfim, hoje está no grupo, ela era uma distribuidora 100% da Iberdrola, né? A Iberdrola é um grande player espanhol, né, do setor, e ela tinha uma participação na Neoenergia, né? Ela tinha uma participação que ela não detinha o controle na Neoenergia, mas tinha 100% do controle da Electro. Na ocasião, então, os acionistas decidiram fazer uma fusão, né, entre Electro e a Neoenergia, e com isso, né, a Iberdrola, ou seja, ela aportou o ativo Electro na antiga Neoenergia e passou a ter o controle da Neoenergia. Então, no momento aí dessa fusão dos ativos, essa passou a ser a estrutura, né, da pós-incorporação da Electro. Então, a Iberdrola passou a controlar com 52% aproximadamente, a Previ, que já era acionista, ela foi diluída, ficou com 38%, e o Banco do Brasil ele detinha também uma participação de pouco menos de 10%. E nesse momento a Iberdrola ela assumiu o controle do grupo, né? Isso foi em agosto de 2017. Nesse acordo então foi firmado um novo acordo entre os acionistas, e esse acordo ele previa, né, a saída do Banco do Brasil via IPO, né? Então ele foi diluído, passou a ter uma participação menor, mas ele queria ter uma liquidez via IPO, e ao mesmo tempo era uma oportunidade para a companhia fazer um IPO, claro, com todos os benefícios aí do IPO, acessar o mercado, e havia um compromisso aí dos acionistas de alavancar o plano de crescimento da companhia, e o IPO era um caminho para buscar esses recursos. Então, próximo slide, por favor.
Então, a fusão aconteceu em 2017, no mesmo ano, né, no final de 2017, a companhia se preparou para ir ao mercado e fazer o IPO. A gente já chama aqui, já conta o final da história, né? Então, 2017, tentativa frustrada, né? Então, qual era o que a gente, né, a companhia encontrou, né, no mercado naquela ocasião? Então, havia um ceticismo do mercado, né, em relação à captura você tinha acabado de fazer a fusão, então você tinha uma história boa ali para contar, mas estava tudo no futuro, né? Então você ia capturar as sinergias, né, da incorporação da Elektro, mas ainda não tinha capturado essas sinergias, né? Então estava no discurso. A companhia vinha muito alavancada, ela tinha uma alavancagem de quase 4 vezes dívida líquida EBITDA, então que para o setor, né, é bastante elevada. Um perfil além dela estar muito alavancada, a dívida estava muito concentrada no curto prazo, então quase 70% da dívida estava no curto prazo. E além disso, você tinha um plano de capex intensivo, né? Ela tinha um plano ali, né, para fazer o IPO, era um plano de crescimento, você ia estar investindo muito ali no negócio de distribuição, você tinha oportunidades em transmissão, como a gente viu, em eólica, então ela ia investir e já partia de um nível de alavancagem elevado. Como você imagina, assim, a maioria sabe, o setor elétrico é altamente regulado, então você tinha ainda questões regulatórias importantes, né? O setor ele acompanha muito o OC regulatório, né? Que basicamente vai definir qual a rentabilidade ali padrão do negócio de distribuição. Então havia uma discussão em relação ao OC regulatório que não estava definido ainda para o novo ciclo, e também as revisões tarifárias da Coelb e da COSER que iam acontecer em 2018. Então, tinha muita coisa o nível de incerteza era alto, e para finalizar, né, assim, a janela foi uma janela ruim, que foi ali dezembro, né, já além de ser dezembro, geralmente não é um mês bom para você sair com o IPO, e você ainda teve concorrência aí de operações grandes ali nesse momento. Então a decisão foi, a companhia chegou a ir até o limite, chegou a fazer roadshow, mas puxou o freio de mão, decidiu não ir adiante, não fazer a operação, e a vida que segue, né? Então veio 2018, né? Foi um ano eu acho que aí já começa a falar um pouco aí do diferencial, né? A companhia ela usou essa tentativa frustrada, né, como uma lição, uma lição de casa, né? Então voltou para dentro de casa para ver assim, o que dava para acertar diante aí dessa tentativa frustrada. Então ela teve um ano de 2018 que foi um ano muito bom do ponto de vista de entrega, né, de resultado e de melhoria operacional, e decidiu em 2019, no início de 2019, voltar para o mercado e fazer uma segunda tentativa de um IPO, né? Então aí, a gente até botou no slide, a gente tentou botar ali comparando ali o lado da esquerda com o da direita, né? Então qual era a situação em 2019, né? Em 2019 você tinha quando a companhia foi ao mercado, né, para apresentar os resultados de 2018, né? Os resultados de 2018 eles tinham sido muito fortes e melhores do que a estimativa que a companhia apresentou em 2017, né? Em 2017 para 2018, então ela conseguiu superar o plano, né, o business plan que ela tinha naquela época, entregou um EBITDA acima de 4,5 bi e um lucro acima de 1,5 bi, e com a captura de sinergias que ela se propôs, né? Então, um prazo mais rápido do que o previsto em função da incorporação da Elektro. Os acionistas, eles vendo que a companhia estava muito alavancada, ela estava num nível ali que estava pouco eficiente, a estrutura de capital não estava eficiente, decidiram aportar. Então, houve um aporte aí por parte dos 3 acionistas, um aporte importante que somou aí 2.600 bi, com isso a alavancagem reduziu para 3,49. O perfil da dívida aí foi um trabalho, né, de liability management, de alongamento da dívida. Ela que estava 70% no curto prazo, ela passou a ser só 18% no curto prazo. O CAPEX, aí também é uma questão mais aí do setor, mas a Neoenergia conseguiu demonstrar que aquele investimento todo ele foi reconhecido na base de ativos regulatórios, né? Então isso é algo também havia uma incerteza regulatória em relação a isso.
o WACC regulatório foi mantido no mesmo patamar de 8,09 e as revisões, tanto de Coelba como COSER, tiveram um sucesso aí muito grande. E, é claro, como o fator aí, sorte é sempre fundamental aí, né? A gente conseguiu pegar um momento melhor de mercado. Eu diria que, assim, a gente abriu o mercado, né? Porque, assim, 2019, né, todos vão lembrar, foi aquele ano que tinha uma incerteza muito grande em relação à reforma da Previdência. Então, como o IPO, você tem um lag ali entre a decisão de ir para o IPO e o momento da oferta, né? A gente tomou uma decisão, foi para a oferta e aí a gente começou a ver uma melhora, né, uma percepção de que a reforma ia passar, o mercado começou a melhorar ao longo ali da oferta, que quando a gente já estava aí praticamente indo para a roadshow. Por favor, mais o próximo. Bom, então aqui aí entra um pouco no... só vou direto aqui nos pontos de destaque. A gente fez aqui um pouco aquele modelo padrão de IPO, né? E aqui nosso IPO foi um IPO seguindo aí a instrução CPM 400 no novo mercado. Então a gente fez um pilot fishing de 5 dias, né, nos Estados Unidos. Depois fomos para um roadshow de 14 dias. Foi um roadshow, levou o management da Neoenergia, mais de 200 investidores em reuniões individuais, enfim, calls e eventos. Chamar atenção aqui para o hit ratio, né? Então a taxa de, vamos dizer, de conversão de ordens nas reuniões, então foi de 87%, esse é um número muito alto, e tivemos aí mais de 170 ordens, né, de investidores institucionais e um número também que é bem alto, aí, quase 25 mil investidores de varejo. Então, a gente mostra aqui a oferta a estrutura, né, de capital pré e pós-oferta. A oferta foi uma oferta secundária, né, diante do aporte de capital que tinha acontecido no ano anterior, então não havia necessidade de uma primária, então foi 100% secundária, e com isso a estrutura passou a ser essa estrutura que a gente tem até hoje aqui na estrutura societária. Pode seguir, por favor, Renato. Um pouco mais aí, só dar um zoom na questão do roadshow, e eu acho que isso também foi um diferencial aí, porque além da gente estar abrindo o mercado, né, nesse momento ali, a gente fez o roadshow ali começando em maio, nesse momento a gente não tinha outras ofertas praticamente ali vindo ao mercado. Aqui a gente mostra como que foi dividido aqui o roadshow e o nível o hit ratio em cada uma das regiões. Então, no Brasil, foi disparada maior, foi 97%, Estados Unidos 77% e Europa 80%, que é um número também muito alto para a Europa. A gente conseguiu acessar as ofertas que aconteceram aqui no Brasil em 2019, elas foram muito ancoradas pelos investidores locais, né? A gente, enfim, viu ofertas em que você tinha 80% do book na mão de investidores locais e só 20% de estrangeiros. No nosso caso, aqui a gente vai ver mais à frente, mas foi ao contrário, a gente teve mais investidores estrangeiros do que investidores locais, então acho que foi um diferencial. Claro que a gente ter um acionista como a Iberdrola ajudou, né, porque você já tem um nome que é conhecido principalmente no mercado europeu, então isso ajudou a atrair interesse para a oferta. Pode seguir mais um, por favor. Aqui são só os números da oferta, né? Mas chamar a atenção aqui da oferta base, como eu falei, 100% secundária, tinha Green Show, né? O Green Show era uma opcionalidade da Previ, que acabou não sendo, perdão, o Green Show, você tinha o Hot Issue também, que acabou não sendo exercido. O preço, né, acabou que a oferta ela saiu a 15,65, a gente vai mostrar um pouco mais de detalhes, mas com isso o valor de mercado na precificação foi um valor de 19 bi e a companhia ela chegou a atingir 30 bi em fevereiro desse ano. Isso foi ali aquele momento pré-Covid, depois disso a ação naturalmente cedeu um pouco, mas assim, mostra aí a criação muito forte de valor que houve ali desde o IPO até o início do ano. Pode seguir mais um.
Aqui a gente mostra, então, o tamanho da oferta, né? A ação começou a tradar no dia 1º de julho, né, do ano passado, novo mercado da B3, né? Aqui o ticker NEO-E3, foi o maior IPO do setor desde 2004, né? Então foi um IPO de você pegando ali a oferta base e mais o Greenshoe foi de 3,7 bi, né? Uma demanda de mais de 8 vezes, 8,6 vezes na base. Assim como a Renata tinha comentado, a gente teve um cuidado muito grande a gente tinha demanda para subir mais o preço, mas foi importante garantir a qualidade do book, né, para que você tivesse depois, enfim, uma performance sustentável aí da ação. Então a gente alocou 66% da oferta para fundos long only, né? Se você começasse a subir mais o preço, você ia começar a deteriorar a base. E aqui acho que um grande destaque aí, né, que até hoje, né, a gente vê, principalmente assim, as ofertas que estão saíram em 2019, em 2020 estão saindo, assim, a gente está na contramão aqui do mix entre estrangeiros e nacional, né? A gente teve 53% de estrangeiros e 47% de nacional, e as ofertas elas estão saindo com um percentual muito alto de investidor local ancorando aí as ofertas. E para encerrar, eu acho que temos mais um último slide, que eu acho que é o que faz aí também aí uma síntese, né? Por que a gente entende que a oferta é uma oferta inédita, né? Foi a primeira vez que né, isso ouvido aí da própria CVM, né? Que uma empresa conduziu 2 operações simultaneamente pela instrução CVM 400, né? Que foi um IPO e uma debenture de ampla distribuição, que foi a debenture que inclusive está concorrendo lá no outro prêmio, uma debenture verde. Então, as ofertas elas foram simultâneas e seguiram o mesmo, a gente optou, né, por seguir o mesmo rito, né? Então, elas tiveram um cronograma concatenado, né? E então, assim, o nosso IPO ele foi avaliado pela Anbima, que é algo não é o caminho normal, né? Então a gente teve que seguir ali, né, o rito ali de passar pela Anbima e depois isso foi para a chancela da CVM. Um desafio grande foi a coordenação de diferentes assessores, né? Normalmente você já tem muitos assessores aqui, a gente está destacando os assessores, claro, da oferta de equity, né, que foram esses que estão aqui, Banco do Brasil, o BOFA, o JP, o Citi, o Credi e o HSBC, mas a gente tinha outros assessores na oferta da debenture, né? Então você teve esse complicador aí de conduzir, no total aí foram quase 10 assessores que a gente teve que coordenar, e fora os assessores jurídicos, né, que a gente procurou também trazer sempre os mesmos, que aí era ter escritório diferente, aí ia realmente dar um nó aqui, mas a gente teve que conduzir 2 ofertas. E um desafio, claro, de você garantir o engajamento aí de toda a organização, de uma empresa que tinha tentado um IPO, frustrou, isso você tem que manter aí um nível de motivação grande aí para toda a organização, porque como todo mundo aqui que já passou por um IPO sabe que o IPO dá trabalho, então você fazer um IPO que não vai para frente é o pior dos mundos, né? Então, assim, a gente teve que garantir o engajamento aí de toda aí a organização, e numa empresa que tinha acabado de passar por um processo de integração também, que é um processo muito duro e que dá muito trabalho aí com captura aí de todas as eficiências. Então, acho que dito isso, passei por tudo, espero ter ficado aí dentro do tempo. Eu estou aqui às ordens aí para as perguntas aí eventuais. Obrigado. Maravilha, Gadelha, muito obrigado. Eu acho que você deixou bem claro, né, quais a complexidade da transação, a inovação de conduzir as 2 transações ao mesmo tempo. O Bifunco está fazendo uma pergunta aqui, né? Como reagiu o investidor estrangeiro com o fato da empresa ter pesados investimentos e obter uma geração de caixa em reais?
Bom, isso não foi um problema, não, Securato, porque assim, o negócio da Neoenergia, ele está aqui 100% em reais, né? E a gente tem, então, os nossos ativos, eles estão aqui 100% Brasil, a nossa receita é 100% em reais, a nossa dívida também é uma dívida 100% em reais, a gente tem dívida em dólar, mas que no momento da contratação a gente faz ali o hedge para reais, então a gente não tem exposição de dívida alguma em moeda estrangeira e idem para o CAPEX, né? Também a gente tem parte do nosso CAPEX que tem exposição cambial, mas que a gente, no momento da decisão do investimento, a gente converte, a gente já trava, faz o hedge para reais. Então, assim, é um negócio em reais, né? Então, o alvo aqui, né, claro, você tinha os investidores locais e o investidor estrangeiro é aquele investidor que está acostumado, não necessariamente o investidor de mercado emergente, né? A gente tem muito investidor, né? Nossa base, muitos dos nomes aqui que a Renata mostrou são investidores nossos, né? São nomes aí que estão aqui na nossa base. E aí você tem a característica, você tem um investidor que é um investidor de emerging markets, que está acostumado a investir, tem exposição em reais, e você tem também aqueles que são mais generalistas, que também querem ter uma exposição em reais, mas quem compra a ação da Neoenergia está comprando uma ação em reais, né? Então isso não tivemos nenhum pushback, mas você está exposto ali, sem dúvida nenhuma, a um ativo que é em reais, né? Não sei se eu enderecei exatamente a pergunta, mas eu acho que foi isso que... Para mim tá endereçado. Para mim está muito bom. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu estou acompanhando aqui no chat, né? E por enquanto não, Gadelha. Obrigado, parabéns pela transmissão. Ela sem dúvida tem todos os requisitos para estar aqui entre os finalistas, né? Ela foi uma transação inovadora, foi uma transação complexa, agregou bastante valor para os acionistas, resolveu algumas dores de cabeça de alguns dos acionistas, né? Então, parabéns. Agora a gente vai para uma apresentação da noite. André, você que vai fazer a apresentação? Sim, se você concordar. Eu não só concordo, como fico honrado em assistir a apresentação do André Almeida, CFO da Petrobras Distribuidora. Não, eu sou da Petrobras, gente, mas não tem nenhum problema, é que quem montou a operação da BR foi a Petrobras, né? Então, mas eu sou CFO da Petrobras. Estou aqui representando as duas empresas, vamos dizer assim, né? De certa forma, representando as duas empresas. Bom, primeiro, super obrigada, né? Muito feliz de estar aqui, né? Eu sei que a Petrobras já esteve aí bem representada pelo Guilherme aí na operação de tender, e essa operação nos deu muito orgulho, porque foi a primeira privatização de uma empresa no mercado de capitais, né? E para a Petrobras, né, a palavra privatização não é muito simples, né? Vocês sabem disso, né? E talvez foi a privatização que aconteceu com menos ruído. Não tinha sindicato na B3, não tinha ninguém fazendo barulho, a empresa foi privatizada sem dor. E de uma forma, vamos dizer assim, muito, muito bem feita, muito clean. E para a Petrobras também, que obviamente isso faz parte da estratégia de venda de ativo como um todo, que a gente tem aí todo dia saindo um teaser novo, a gente sabe da importância do mercado de capitais para fazer transações como essa, né? A gente sempre tem dois caminhos dentro da Petrobras, né? Um caminho de um M&A e um caminho de um mercado de capitais, claro, dependendo do ativo, os dois caminhos não estão nem abertos, né? Mas para essa operação, claro, a gente poderia ter, né, poderia ter pensado em fazer alguma coisa diferente, mas a gente acredita sim que o mercado de capitais é o que oferece o melhor múltiplo, né? E se a gente olhasse na época o múltiplo EV/EBIT da BR, né, na bolsa, e comparasse com o M&A, com as transações de M&A que estavam acontecendo, a gente via aí um múltiplo de 11 comparativo com 8. Então, o caminho mercado de capitais era, de fato, o melhor caminho que a gente tinha, e obviamente os analistas na época esperavam, né, davam como perspectiva para o preço da ação da BR, aí como média, em torno de R$ 27, né? Então a gente partiu aí com muita vontade
estruturar essa operação e colocá-la no mercado, obviamente, com o time da BR, né? Isso não foi feito, a Petrobras estruturou, transformou, né? Botou a operação de pé e a BR, claro, nos ajudou aí 100% para que a operação fosse um sucesso. Pode passar, acho que o próximo slide. Ela foi uma colocação grande, né, de 9,6 bilhões de reais, ou 2,5 aí de dólares. Ela teve como bancos coordenadores, a gente também, obviamente, nada disso é feito sem a ajuda dos nossos parceiros. Então, teve o JP Morgan como líder, Citibank, Bank of America, Santander, Credit Suisse e Itaú, né? A gente faz, né, dentro da Petrobras muitas operações, então tem que ter um revezamento grande, mas tinha um grupo de bancos aí bem parrudos aí que nos ajudaram. A gente fez uma oferta que, na época, né, representou 33,75% do valor de mercado da BR, né? Hoje a gente ainda tem 37,5% da BR, que inclusive já aprovamos no Conselho de Administração vender esse percentual, mas ainda, né, estamos aguardando o melhor momento de mercado. Mas foi, de fato, uma colocação muito bacana, e naquele momento, né, a Petrobras deixava de ser controladora, então a gente tinha que preparar, e deu muito prazer, né, de estando dentro de uma empresa estatal, preparar uma empresa para ser privada, né? Eu falo que brinquei muito com o Rafa, que virou o CEO da empresa, né, obviamente, que eu estava com muita inveja dele, então era a única coisa que eu podia dizer para ele naquele momento, né? Mas passa mais uma aí, Guilherme, por favor. O bacana é que e por que também, né, fazer essa colocação, desde o IPO, né, a ação tinha reagido muito fortemente. O IPO da empresa aconteceu em dezembro de 2017, né, e desde então a ação tinha subido mais de 60%, né, então mostrava aí como a BR, né, já estava performando bem e tinha uma história bacana para contar para o mercado, né? Ainda tinha uma perspectiva muito bacana para mostrar para o mercado. Se você puder passar o próximo slide. A gente teve que preparar a BR para ser vendida, né? Para ser privatizada, né? Então teve uma grande mudança, né, na governança da própria BR, né? Então a gente preparou, mudou o estatuto, né? Mudou o número de pessoas no conselho, né? A gente obviamente queria o nível máximo de governança, né? O maior número de independentes possíveis dentro do conselho de administração. Então a gente mudou de 10 para 9 para ter um número ímpar. A gente teve também, né, a preocupação de montar, né, a diretoria que ia começar e tocar a empresa, né? Com pessoas que tinham experiência em distribuição, né? O Rafa ama a distribuição, né? Os olhos dele brilham quando ele fala da BR, né? Então, muito, muito bacana de ter ele aí como presidente da empresa, né? Para tocar e o follow-on e seguir reto, né? Seguir em diante. A gente teve uma revisão, né, de comitês de governança até para de fato, a gente queria colocar para os investidores que, apesar da Petrobras continuar tendo uma participação relevante, a gente queria sim que essa empresa fosse uma empresa do mais alto nível de governança, né? Então que a gente atuasse através dos conselheiros independentes e que o mercado não visse essa predominância, né, de certa forma, da Petrobras dentro da gestão da empresa. Então a gente colocou, por exemplo, uma OPA, né, que se algum acionista atingisse mais de 50%, deveria ter uma oferta pública também. Então algumas mudanças na BR que levariam ela a ser, de fato, né, primeiro, uma empresa privada, né, tirando todas as amarras aí de estatal, e também com uma governança que atraísse aí o apetite dos investidores para essa colocação, né? Acho que se você puder passar o próximo, acho que a gente já está falando aí de como foi o roadshow, mas talvez falando um pouco, talvez, do kit, né? Não, a BR tinha uma oportunidade enorme, né, de melhoria. Se a gente comparasse ela naquele momento com as outras, com os pares, né, da BR, ela, por exemplo, tinha custo administrativo muito alto, né, 22% acima dos peers, um EBITDA inferior em torno de 28%, ela tinha uma possibilidade de crescimento de valor aí muito grande, né? E aí várias amarras, né, que ela, obviamente, que a gente conhece bastante, bom, eu agora conheço bem, estou dentro de uma empresa de economia mista, ela se livrou, né? Então a gente, né, ela poderia, né, destravar valor na simplificação do processo de suprimentos, não tinha mais o processo de licitação como tem numa empresa estatal.
negociação em prazos mais curtos. A gente, né, estando dentro da Petrobras, eu sei exatamente, né, o que a gente tem que listar tudo dentro da lei, né, 13.303. Então eles estavam, né, ficando fora disso, não ganhando mais agilidade, né, tiveram a liberdade de contratar profissionais de mercado. Acho que eles fizeram todo o reposicionamento do quadro, né, tanto de gestores, né, como de times, aí um depara, né, do que era a realidade, né, da BR antes e o que foi a realidade pós. Então, um ajuste grande da parte administrativa de custo, né? E também, assim, outras coisas como processo de M&A ágil, né? Acho que hoje, né, a gente, né, dentro da Petrobras tem um processo de M&A que segue, né, o que faz diretrizes acertadas com o TCU, e a partir de então a BR tinha, né, a liberdade para fazer as suas colocações de M&A de uma forma, não, obviamente, como uma empresa privada. Então, tinha muita alavanca de valor para ser destravada nessa operação. Então, acho que tinha uma história muito bacana para contar e que foi contada aí pelo time da BR, que estava em campo, né, junto com a gente, né, mas acho que aí foi a história, né, quem contou foi, de fato, lá o Rafa, o André Natal, né, que são quem está liderando aí, tanto como CEO e CFO. E, claro, a gente acompanhou até para, né, para mostrar a mudança que a gente tinha implantado na empresa, né, e que a gente esperava, sim, que essa empresa tivesse maior nível de governança, que é o que aconteceu, né, e está acontecendo agora, né. Também foi um roadshow longo, né, de mais de 15 dias, né, em diversos lugares do mundo, né, então, de fato, o time rodou aí bastante, né, Rio, São Paulo, Londres, Nova York, né, os principais centros. Foram visitados 226 investidores, mais de 103 reuniões, 75 ordens, obviamente, né, dos investidores como um todo, e também tivemos um hit ratio de 73%, que também foi muito bacana, né? Então, a gente tinha uma história bacana para contar e, obviamente, seguiu aí a recomendação dos advisors para tocar isso de uma forma, vamos dizer assim, com uma amplitude grande, atingindo, claro, todos os principais investidores aí, alguns que já eram investidores da BR, novos investidores também potenciais, né? No próximo é mais uma visão aí, obviamente, de todo, não vou passar pelos nomes, mas, né, se a gente falar dos nomes lá de fora, né, acho que a gente já ouviu aqui os grandes nomes, né, Fidelis, BlackRock, Lazard Capital, né, todos esses estavam aí presentes na lista. No Brasil, Opportunity, Fundo Verde, a Previ, né, obviamente foram investidores relevantes na colocação, e também, né, obviamente, tentamos aí abraçar o grupo, né, maior de investidores do mundo. Aí foi bem sucedida essa estratégia. No próximo, a gente também coloca como foi a evolução aí desde da saída do time, né, em roadshow, no book, né? No final, a gente teve um book de mais de 4 vezes, se considerar o preço, a quantidade básica de ações, mas aí no segundo dia, terceiro dia, a gente já tinha aí mais do que o book. Então, mostrava que, de fato, a história estava sendo bem contada, né, e que o mercado estava recebendo essa colocação de uma forma bem receptiva. Aliás, o mercado até hoje, né, quando eu vou fazer roadshow de Petrobras, eu ouço, poxa, quando vem a BR de novo? Então, assim, eu ouço isso na pele. Então, é uma ação que está todo mundo esperando, a nova colocação, então, fato, né, mas foi bacana e teve um book aí bem representativo da demanda. Na próxima, a gente mostra aí qual foi o preço que a gente acabou, né, decidindo, que foi o preço de 24,50 e que representa um book de 4,2. De novo, foi pela alta demanda, a gente pôde puxar o preço, né? Então, e aí nesse momento, de fato, né, a gente puxou porque, bom, a gente queria que fosse uma oferta bem sucedida, mas a gente tinha espaço para... Aí, como Petrobras, né, eu estava preocupada no dinheiro entrar no caixa, porque a gente tinha muita dívida para prepagar. Então, a gente, de fato, puxou, sim, o preço para que fosse, claro, que a ação performasse depois da colocação bem, porque eu acho que isso é uma preocupação não só da empresa que organiza, como do próprio emissor, né, mas sim que fosse um preço representativo. E aí, no próximo, a gente também mostra da preocupação, né, obviamente, que a gente sempre tem, né, nas colocações de equity, seja da BR, seja da Petrobras, de tentar focar em investidores que são mais de longo prazo, né? Então, a gente teve aí na parte de baixo, né, como foi a alocação final
do follow-on, então a gente teve sim 47% aí de investidores longos, né? Tem, claro, os hedge funds estão sempre aí. E naquele momento já começava a ser um momento onde os investidores brasileiros estavam começando a buscar equity em varejo, né? Começou a ser, né, que bom, né? Que agora no Brasil tem mais pessoas, né? E o varejo está sendo super representativo e está participando bastante aí das colocações de equity. Naquele momento já foi super relevante, aí entrou com 10% da colocação. Julho ainda era um momento que a gente estava, né, nas prévias de aprovação da reforma da Previdência, né? Então ainda teve muita participação de brasileiros, né? Então a gente teve uma alocação ainda maior em Brasil, se a gente olhar a colocação, por exemplo, da Petrobras, depois teve mais, vamos dizer assim, depois da reforma a gente teve mais participação até de estrangeiro, mas nesse momento teve uma bela participação aí do Brasil ainda como carro-chefe aí da BR, né? E aí, terminando, e eu fui bem rápida, a gente teve, então, um roadshow aí de 15 dias, onde a gente tentou atuar e chegar, né, nos principais investidores, de fato. Tiveram 11 cidades aí que foram visitadas pelos executivos tanto da BR e da Petrobras. No momento do follow-on, a oferta foi aumentar, obviamente, né? Tinha o Green Shoe e o Hot Issue, né? Natural. A gente teve um preço que a gente acabou fechando no preço do lançamento, né? Então, sem desconto, né? De certa forma, em relação ao lançamento da operação. Então, foi uma oferta muito bem recebida pelo mercado, que a gente foi capaz de fazer efetivamente isso. E aí, se comparar, então, em relação ao IPO, o preço foi 63%. Em relação ao IPO. Naquele momento, né, foi a maior oferta de ações da América Latina desde 2014, né? A sexta maior oferta de ações no Brasil. Também a maior oferta, tiveram outras maiores depois, de óleo e gás, né, na América Latina desde 2010. E foi a maior privatização através do mercado de capitais brasileiros, e naquele momento foi a primeira privatização. A história foi, né, bem contada e foi uma bela colocação, e eu acho que a BR está entregando, né? Então acho que a gente tem vários indicadores que mostram aí que a BR está indo super bem, né? No final do ano a ação fechou a 30, né? Claro que agora na pandemia a ação está em torno de 21, então teve uma mudança significativa, mas se você olhar, por exemplo, o EBITDA da empresa do segundo trimestre de 2019 ao segundo trimestre de 2020, teve um aumento em torno de 60% em reais, né? E hoje, né, a BR já era a maior empresa de market share, né, global, né? Ela hoje tem 26% aí do mercado de distribuição e, de fato, é um player relevante, e é por isso eu diria que a gente espera fazer mais uma colocação de sucesso aí no futuro, que eu não sei quando vai acontecer. Mas estou muito feliz de estar aqui, e era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Estava aqui falando no mudo. Sensacional, André, obrigado pela apresentação. Parabéns pela transação, de fato foi incrível. Essa transação ela não foi um dual track, né? Vocês não estavam fazendo o M&A e o IPO, vocês tomaram a decisão de ofertar direto na bolsa. Foi um follow-on direto. Como é que foi essa decisão? Se, puxa, não, foi um no-brainer, era óbvio que tinha que ser assim ou não? Teve um debate? Fala um pouquinho como é que foi essa decisão. Tiveram alguns investidores que achavam que a gente devia ter algum investidor âncora, mas, de fato, a gente... Bom, primeiro, né, eu acho que também tem um ponto relevante que a gente tem que dizer aqui. Todo o nosso processo de M&A, né, dentro da Petrobras é um processo bem longo, né? E a gente comparou, na época, né, obviamente, uma transação de mercado de capitais com uma transação de M&A e olhou, de fato, os múltiplos que estavam sendo executados dentro desse setor de distribuição. E a gente realmente não achou que o M&A iria nos entregar um múltiplo melhor do que uma colocação de mercado. Agora, sim, teve alguns questionamentos de investidores, era uma operação grande, né? Então, tiveram muitos investidores que perguntaram, mas vocês vão ter algum investidor âncora? Então, teve essa discussão, sim. A gente não chegou a ter assim, ninguém bateu na porta da gente oferecendo um checão que faria sentido você fazer efetivamente, né, o melhor ter um investidor âncora.
A gente acreditava muito que o mercado de capitais era melhor, para mim, a melhor forma de licitar. Então, se a gente é submetido a uma licitação em tudo que a gente faz, né? Então, na Petrobras, essa é a realidade. Qual é a melhor forma de você atribuir o valor a uma empresa, né? Nada melhor que o mercado de capitais, né? Então, essa foi a decisão e acho que, na época, o Conselho nos apoiou, né? Assim como apoiou agora na decisão de seguir e vender os 37,5%. Porque, de fato, a gente acreditava que era o melhor caminho para a empresa. E para a gente, né? Para a Petrobras e para a BR, né? Para as duas. Legal, legal. E como você caracteriza a complexidade dessa transação? Para você, o que marca a complexidade desse follow-on? Olha, eu acho que em relação à complexidade, ele não foi mais complexo que os demais. Eu acho que o bonito dele foi, de fato, você transformar uma empresa para que ela fosse capaz de ser privatizada, né? Eu acho que essa foi o diferente em relação aos demais. Bom, você tinha uma empresa que era puramente estatal, você tinha que vender para o mercado, né? E não só vender, mas fazer uma estruturação de forma que e você ia continuar como maior, né, participante da empresa, porque a gente, afinal, ainda tem 37,5%. Então, talvez o desafio maior era como que a gente faz com que essa empresa vá ao mercado e que a gente mostre como, com maior né, percentual de equity que a gente ainda ia manter, que essa empresa ia ter o maior nível de governança que a gente queria, né? Então, que nós mesmo, Petrobras, achávamos que o melhor para essa empresa é que ela tivesse o maior nível de governança possível. Talvez esse foi o mais diferente, né? Mas foi uma operação, não vou dizer que foi uma operação fora, vamos dizer assim, tem os mesmos desafios que uma operação de follow-on, mas o mais diferente é como você contar a história para o mercado, de fato, que apesar de você manter um percentual relevante da empresa, a gente queria sim que essa empresa tivesse maior nível de governança e isso eu acho que foi bem recebido aí pelo mercado, que de fato ajudou a gente a executar uma transação muito bonita. Eu adorei a sua resposta, até porque ela me ajuda. Eu já vou fazer o gancho com uma pergunta que o Bifuco colocou aqui. Então, ó, a gente está aqui conectado, entendeu? Olha a sinergia. O Bifuco perguntou se essas adaptações da administração aos preceitos do novo mercado criou valor para a BR Distribuidora. Eu acredito muito nisso. Para mim, criou sim, criou muito valor. Eu acho que uma governança, hoje um conselho formado por independentes, né? Eu acho que traz muito valor. A formação do conselho trouxe também valor. Então, ter pessoas dentro do conselho de uma empresa que tenham conhecimento de finanças, de distribuição, de uma combinação de expertise dentro de um conselho de independentes, eu acho que é o sonho de consumo de qualquer empresa. Então, assim, eu falo, brinco, né? A gente brinca, né, dentro da Petrobras, né? Eu falo que eu tenho inveja do Rafa, mas né, natural, uma inveja branca, né? Mas porque, de fato, a gente conseguiu montar um exemplo de uma empresa que tem um alto nível de governança, com um conselho de fato independente, com expertise independente, com comitês que obviamente a gente participa, mas não de uma forma o controla, ou melhor, a quem tem o maior percentual da empresa, que não possa influenciar, por exemplo, discussões de transação de partes relacionadas, a gente trouxe para um comitê parrudo onde a gente não senta, então toda essa estruturação foi feita pela própria empresa, pela própria Petrobras. Se a gente não acreditasse nisso, a gente não faria. Então, assim, nós acreditamos muito nisso, né? E acho que foi por isso que a gente estruturou dessa forma. Bacana, bacana. Luiz Chiriac, você tem uma pergunta? Tenho, Andrea. Teve investidor original do IPO original, do primeiro, que aumentou sua posição através deste follow-on, ou foram basicamente novos investidores? Não, muitos originais aumentaram a posição. Acho que as maiores ordens, inclusive, que puxaram o book foram de investidores que já estavam dentro da empresa, que já estavam vendo a evolução da empresa e que acreditaram, de fato, na construção de valor que estava por trás, né? E que eles têm entregado aí ao longo do tempo. E a Cris Achê, que é uma pessoa muito tímida, né, Cris, está perguntando qual foi o seu maior desafio?
Ai, caramba. Olha, para ser sincera, às vezes os desafios não são tantos os de mercado. Para ser sincero, o nosso maior desafio foi que a gente teve que aprovar a operação muito rapidamente no Conselho da Petrobras, porque a gente acreditava muito na janela de julho, e a gente teve, sim, que convencer o board da Petrobras. Eu acho que talvez esse foi o maior desafio. Acho que foram vários diretores executivos para essa reunião de board. Eu fui uma delas, fui lá defender vamos dizer assim, no gogó, né, a importância dessa operação sair naquele momento de mercado, né? Talvez esse foi o maior desafio, porque a estruturação, claro, que você discute muito internamente, o que você precisa fazer com a empresa, o que você precisa mudar nos comitês, traz a expertise dos financial advisors, mas, de fato, para a janela era muito importante. A gente acreditava muito que julho seria um bom momento para colocar essa operação, e a gente trouxe, agora já não lembro o bom motivo exato do porquê, que chegou um pouco em cima da hora do Conselho, e assim a gente teve, sim, um desafio com o Conselho da Petrobras de trazer a operação na janela de julho, que a gente acreditava que era a melhor janela para execução dessa transação, né? Então, talvez esse foi o maior. Acho que depois, eu posso dizer que o Rafa teve um desafio que pegou um monte de avião, que não chegou, que chegou atrasado, coitado, sofreram no roadshow, mas eu não sofri não, porque eu não viajei com o Rafa, não, que eu já descobri que ele é meio pé frio. Eu viajei separado dele, deu tudo certo nas minhas. Mas, brincando, né? Eu estou brincando. Mas, de fato, acho que o desafio maior nessa foi a discussão com o Conselho e o prazo apertado para a operação ir em julho. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria agradecer, Andréa, foi uma apresentação maravilhosa, apresentação melhor ainda. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns para a Petrobras. Obrigada. Pela criação de valor. E para a BR também, né? Até para a BR. E eu acho que nós, do IBEP, estamos muito felizes, porque as 3 transações são realmente incríveis e as 3 representam muito bem o prêmio Golden Tombstone que a gente concebeu. E queria agradecer, né, de mais uma vez a AFIA, a Neoenergia, a Petrobras por prestigiarem o prêmio, dedicarem todo esse tempo aqui com a gente. E, no fundo, a gente está aqui fazendo um processo também de educação, compartilhando um pouco do que a gente faz, que as pessoas têm pouca visibilidade. Então, eu acredito que essa entrega para a sociedade ela é importante para todo mundo. Então, muito obrigado. Se ninguém quiser adicionar mais alguma coisa ou fazer aquela última perguntinha, a gente pode encerrar o evento de hoje com um grande abraço. Obrigada. Parabéns, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Abraços aí.